O Catar é um país localizado na Ásia Ocidental, na Península Arábica e estende-se até o norte do Golfo Pérsico. Foi um protetorado britânico até ganhar sua independência em 1971. Desde então, o país tem se tornado um dos estados mais ricos da região devido ao comércio de petróleo e do gás natural. Atualmente, o Catar lidera a lista dos países mais ricos do mundo em PIB per capita. Antes das descobertas de petróleo, o histórico de riquezas do país deu-se a partir dos anos 40. Antes disso, o país vivia uma extrema pobreza. Era um dos países mais miseráveis do mundo. A sua economia se baseava na pesca e na exportação de pérolas. O solo e o clima quente da região não favoreciam a agricultura e o turismo ainda não fazia parte da economia. Em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, foi descoberta uma das primeiras fontes de petróleo do país, que só veio a ser explorada anos depois. Na década de 1950, o país já usava petróleo como uma das principais fontes de receitas, substituindo a pesca e as pérolas da base econômica, mas os lucros ainda não tinham os resultados esperados. A situação do país mudou quando, em 1976, foi descoberto o maior depósito de gás natural do mundo. A princípio, a extração do gás não era nada lucrativa para o país. Ela só poderia ser através de dutos de gás, alternativa que o país não conseguiria bancar. Além disso, os principais consumidores desse produto ficavam a quilômetros de distância, o que dificultava ainda mais. Por conta disso, o empreendimento foi deixado de lado por um bom tempo, e a empresa responsável pela descoberta abandonou o país. Porém, em 1996, o Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, que com o apoio da família governante Al Thani, deu um golpe de estado quando seu pai visitava Genebra, na Suíça. A partir de então, a economia do país passou a tomar novos rumos. O desenvolvimento dessa técnica envolveu grandes riscos. O dinheiro investido foi muito alto e o processo para o uso foi demorado. O novo governante tinha como objetivo desenvolver a indústria de gás natural e finalmente transformá-la lucrativa. Através de muitos investimentos e parcerias com empresas importantes, ele conseguiu desenvolver uma nova tecnologia para a extração. Esse método transformava o gás em estado gasoso para o estado líquido, liquefazendo o gás, facilitando a extração e a exportação. Quando o desenvolvimento dessa tecnologia foi concluído e passou a funcionar adequadamente, a economia do país começou a crescer rapidamente, gerando receitas extraordinárias. A produtividade dessa tecnologia é tão grande que hoje o país gasta 6 vezes menos do que os Estados Unidos na sua produção. Atualmente, o governo de Hamad bin Khalifa foi o principal responsável por todo o sucesso do país. Desde que assumiu o governo, o PIB de Catar aumentou 24 vezes e sua população dobrou. No total, a população de Catar é de aproximadamente 2.743.901 habitantes. Cerca de 75 são estrangeiros e aproximadamente 800 brasileiros vivem atualmente no país. O índice de desenvolvimento humano da região é um dos melhores do mundo. O Catar apresenta IDH 0,856, considerado alto e indicando boas condições de saúde, educação e renda. O campo petrolífero mudou todo o cenário do país, que hoje é considerado um dos países mais ricos do mundo. A exportação de petróleo e gás natural correspondem a 50% do seu produto interno bruto. O país tem uma balança comercial positiva, já que as exportações se sobressaem às importações. O Catar exporta principalmente petróleo, petrolíferos refinados e polímeros de etileno para a China, Coreia do Sul, Japão e Índia. Além dos alimentos, as importações baseiam-se também em aviões, carros, helicópteros e turbinas a gás, oriundos de países europeus e da China. A riqueza e o padrão de vida do Catar se comparam com o padrão de vida europeu, tendo o maior PIB per capita do mundo, de 124 mil dólares, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Com nenhum imposto de renda, é considerado um dos países com as menores taxas de impostos do mundo.
O Catar tem usado suas riquezas energéticas para a criação de novas indústrias, incluindo a fabricação de fertilizantes, aço, cimento e também na construção de novas estradas, ferrovias, hotéis, shoppings, centros tecnológicos e museus para encorajar o crescimento dos setores financeiros e turísticos. Um exemplo de todos esses investimentos é Doha, cidade fundada em 1820, que passou a ser capital do país em 1971. A cidade é referência de tecnologia e educação. É considerada uma cidade mundial pela rede de pesquisa de globalização e cidades mundiais, e também a região mais populosa do país, com 1,5 milhões de habitantes. Conhecida mundialmente pelas construções monumentais, tecnológicas e exageradamente altas. O número de construções acelerou ainda mais depois que Catar foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2022. Além disso, o país é um dos principais acionistas de grandes empresas em todo o mundo, como a Volkswagen, Shell, Porsche, Uber, entre outras, e possui um enorme catálogo de imóveis em seu nome. Infelizmente, todo o luxo em que o país planeja mostrar na Copa de 2022 esconde uma realidade triste que vive uma parcela da população. Em 2016, o Emirado tinha a quinta maior concentração de trabalho escravo proporcional à sua população do mundo, segundo o Índice de Escravidão Global. Grande parte da população é composta por imigrantes, que trabalham nas diversas obras luxuosas do governo, mas que hoje estão vivendo espremidos em prédios minúsculos, sem tratamento adequado de água e esgoto, recebendo baixos salários. Projeções futuras. Por enquanto, o petróleo e o gás natural continuam sendo a base econômica da região e permanecerão possivelmente por muito tempo. O país pretende diversificar sua base econômica. Sabendo que a energia fóssil tem tempo limitado, o Catar tem iniciado um plano de diversificação e flexibilização. O primeiro passo foi a criação da QIA, Autoridade de Investimento do Catar, em 2005. O Fundo Soberano do Catar tem a intenção de diversificar e aumentar a influência do país sobre corporações do mundo inteiro, e que atualmente é considerado um dos maiores fundos de investimentos do mundo. O país também tem como objetivo desenvolver uma economia de conhecimento e estimular cada vez mais o setor privado na região. Em vista disso, foram criados o Parque Científico e Tecnológico do Catar, para atrair e manter empresas e investidores do exterior. Também criação da Cidade da Educação, voltada para universitários internacionais, e a Cidade dos Esportes de Doha, para a sediação de eventos esportivos, e tem planos para construir uma cidade do entretenimento no futuro. O Catar se encontra atualmente em construção do seu projeto urbano mais ambicioso do mundo. Localizado a 15 quilômetros ao norte de Doha, local de abertura e final da Copa de 2022, Lusail está sendo construída do zero e será um dos empreendimentos mais fantásticos que a humanidade já conheceu. Lusail será uma cidade futurista, muito bem planejada e financiada. Terá seu próprio sistema de controle, uma inteligência artificial chamada LCCC, Lusail Central Control Center, que substituirá parte da administração pública. Os objetivos da nova cidade é ser inteligente, moderna e sustentável. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um gostei aí embaixo, inscreva-se, compartilhe e deixe uma sugestão de tema para o próximo vídeo.